Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política não há salvação vai tratar da questão da desigualdade no Brasil. Uma questão, a gente poderia assim dizer, secular, né? Desde que acho que todos nós aqui nos conhecemos por gente, a gente discute a questão da desigualdade, aponta para o fato de que o Brasil é sempre indicado como um dos países mais desiguais do mundo. E, na realidade, é um tema que sempre aparece na discussão sobre políticas públicas, né? Que políticas poderiam ser empreendidas para a redução da desigualdade. Nós vimos ali durante os governos Lula e primeiro governo Dilma ali uma certa queda da desigualdade, quando a gente considera um dos indicadores para isso, que é o índice de Gini, mas há uma série de críticas apontando de que esse é um dos indicadores, ele não resolve todos os problemas em termos da compreensão da desigualdade e por isso mesmo, quando ele cai, não quer dizer que não haja ainda desigualdades muito significativas. Mas enfim, o fato é, como diz a pessoa com quem eu vou conversar hoje, o sociólogo Marcelo Medeiros, que há muitas desigualdades. E a questão é compreender de que forma essas muitas desigualdades nos dão um retrato sobre o Brasil, como a gente as mede, como a gente as olha e como a gente procura lidar com elas e atacar o problema. Enfim, o Marcelo Medeiros, ele acabou de lançar um livro, né? Acabou assim no final de 2023, um livro que saiu pela Companhia das Letras e que se chama Os Ricos e os Pobres, o Brasil e a Desigualdade. Né, em que ele exatamente trata desse tema, mostra como esse é um assunto multifacetado, ou seja, tem vários aspectos que precisam ser considerados, e o quanto a desigualdade está muito concentrada num certo extrato da população, que é justamente o extrato mais elevado. O que, de certa forma, às vezes contradiz o que o senso comum pensa da desigualdade. Né, que na realidade você olha para ela como os ricos de um lado, os pobres do outro, a desigualdade está assim, mas mesmo entre o setor mais afluente da sociedade brasileira, você tem também uma desigualdade interna que é muito grande. Enfim, eu não vou ficar aqui adiantando tudo que o Marcelo pode tratar sobre esse assunto, eu quero aqui dar as boas-vindas a ele, agradecer por ele ter topado fazer essa conversa e começo justamente com uma das questões que eu apontei aqui nessa introdução. Marcelo, você diz no livro que há muitas desigualdades no Brasil. O que isso exatamente quer dizer e o que isso nos diz sobre essa questão da desigualdade no Brasil? Por favor. Você disse que não quer ficar adiantando, mas eu acho que você está resumindo melhor do que eu, então talvez seja bom você ficar adiantando. Quando a gente olha para a desigualdade, a gente olha para um lado da sociedade, para um pedaço da sociedade. E toda vez que se olha para a desigualdade, é importante entender que você pode ter uma distribuição de alguma coisa. Essa distribuição é a distribuição de algo entre alguém. Uma sociedade pode ter vários algos e ela pode ter vários alguéms. A gente pode ter desigualdade educacionais, desigualdades de renda, desigualdades, inclusive nas de renda, desigualdade de renda do trabalho, desigualdade de renda total. A gente pode ter desigualdade de renda familiar, que é o que a gente usa para medir pobreza. Pode ter várias dimensões diferentes das coisas que a gente está prestando atenção quando olha para a desigualdade. E essa desigualdade pode ser entre pessoas, ela pode ser entre famílias, ela pode ser entre grupos, entre homens e mulheres, ela pode ser entre grupos raciais, ela pode ser entre países, ela pode ser entre cidades. Tem vários também alguéms, vários grupos, várias maneiras de distribuir as coisas da sociedade. E, portanto, a gente não pode falar de uma desigualdade. Desigualdade é uma coisa que tem que ser falada no plural. A gente fala porque é mais fácil falar, mas a gente tem que entender a desigualdade. Pode falar desigualdade no singular, mas tem que entender as desigualdades no plural. E tem que entender no plural porque uma sociedade é uma coisa complexa demais para ser vista por um ângulo só. Então não existe uma desigualdade certa, não existe uma desigualdade mais importante do que as outras nesse sentido. A gente pode até hierarquizar aquilo que a gente julga mais relevante, mas é difícil dizer isso é o certo e o mais importante de todos. Tá? E por isso, o correto é você olhar para as muitas desigualdades, muitas dimensões da desigualdade e os muitos grupos possíveis que essa desigualdade pode estar afetando. Agora, você diz também no livro que a desigualdade está, sobretudo, no topo da sociedade brasileira. E para mim é uma das coisas, como eu falei também na introdução,
mais contraintuitivas, né? Quando a gente pensa na questão da desigualdade. A gente pensa no topo versus a base, né? O topo da pirâmide versus a base da pirâmide. E ao você trazer essa questão, parece que ela fica um pouco mais complexa do que a gente imaginava anteriormente. Pode explicar exatamente do que se trata? Na distribuição de renda entre as pessoas e também entre as famílias, o que que é o Brasil? O Brasil é uma grande massa de população de renda relativamente baixa, população pobre misturada com população de renda baixa, que são todos muito parecidos, que é distinta de uma relativamente pequena, porém muito rica elite. A maior parte da desigualdade de renda do Brasil está onde está concentrada a maior parte da renda do Brasil. A maior parte da renda do Brasil está concentrada nos 1%, 5%, 10% mais ricos, depende do que você queira estabelecer como ponto de corte, mas a maior parte está concentrada nesse topo. E, consequentemente, a maior parte da desigualdade é a desigualdade que existe entre os ricos, entre essas pessoas mais ricas, e, claro, a separação entre os ricos e o resto da população. Se o Brasil fosse só os 80% mais pobres da população, ele seria um país muito igualitário, muito, muito igualitário mesmo. Até os 90%, se o Brasil só fosse os 90% mais pobres, ele continuaria sendo muito igualitário. O que faz o Brasil ser muito desigual é porque existe um grupo separado do resto da população em termos de renda, que está nesses 10%, e quanto mais alto você vai, mais desigual vai ficando. E dentro desse grupo você também, né, tem desigualdades significativas. As Você desigualdades aponta que... são gigantescas. Você não pode Ah, tratar um grupo desse. Existe mais desigualdade dentro dos 10% mais ricos do que, por exemplo, nos 50% seguintes. Então, não é possível tratar esse grupo como um grupo homogêneo, como um grupo único. Na verdade, se você pegasse, por exemplo, ou os 10% ou os 20% mais ricos, você pode subdividir isso em vários e vários grupos diferentes, e eles vão ser muito distintos entre si. Portanto, é meio bobo meio boba essa preocupação de dizer, olha, em que ponto começam os ricos, etc. Se você precisar disso operacionalmente para alguma coisa, por exemplo, para alocar recursos de imposto de renda, etc., perdão, alocar tributos, etc., tributação, aí talvez você queira um ponto desse, mas esse ponto não precisa da definição intrínseca do que é rico, e sim uma definição de outra coisa. e o que é essa outra coisa? Não, definição de que ponto você quer, a partir de onde você quer que seu imposto de renda seja mais progressivo, Hum. a partir de que ponto você quer que as pessoas não deixem de receber alguma coisa ou passem a receber alguma coisa, se for o caso. Porque eu estou te perguntando isso pelo seguinte, porque a gente sempre vê uma discussão no Brasil do que, por exemplo, seria a classe média, né? Estou pensando naquele ponto todo levantado lá atrás pelo Marcelo Neri, quando falou que você tinha uma expansão da classe média no Brasil, aquilo que se chamava muitas vezes de classe C, né? E muita gente fala, não, isso aí não é classe média. Você pode até dizer que está no setor, digamos, mediano de renda, mas, na verdade, não é exatamente a classe média, porque classe média, sociologicamente, pelo menos, suporia uma série de outras características relacionadas a questões culturais, a hábitos de consumo, a modos de vida, enfim. E você tem, numa das sessões, ou nos capítulos do livro, uma discussão sobre a ideia de que o nome importa quando a gente fala de classes sociais. E aí, quando você está falando dessa questão do ponto, eu estava pensando justamente nisso. Por exemplo, se a gente vai ter o fim das isenções, por exemplo, relativas a gastos em saúde ou gastos em escola, ou uma redução dos valores que podem ser feitos. Logo que se levanta isso, alguém diz, vai afetar a classe média. Mas aí a gente pode se perguntar, mas a gente está falando da classe média ou está falando para características brasileiras dos muito ricos? É esse tipo de questão que me ocorre aqui agora, e como é que você faz uma política para justamente lidar com esse tipo de desigualdade? Né? A desigualdade que existe entre os 30% mais, um terço mais pobre e o terço seguinte é praticamente nenhuma, comparado com o que você tem no resto. Tá? Então, se você for olhar, a grande massa de população brasileira é incrivelmente homogênea. Qualquer subdivisão de classes nesse grupo extremamente homogêneo, ela é incrivelmente artificial. Então, por exemplo, a nossa linha de pobreza, quem está os 10% acima da linha de pobreza, os 10% abaixo da linha de pobreza, são pessoas quase idênticas do ponto de vista de quase tudo na renda, quando você pega uma linha de pobreza um pouquinho mais alta. O que acontece é que quando você usa o sistema de classes que divide uma população incrivelmente homogênea arbitrariamente, porque é isso que a linha de pobreza faz, ela cria uma divisão que é excessivamente artificial e separa pessoas que são parecidas demais entre si. Isso vai acontecer até mais ou menos 80% da distribuição de renda no Brasil. Tá? Vai ter diferença entre essas pessoas, mas elas são incrivelmente parecidas entre si quando comparadas com o que acontece no topo.
A discussão do que é classe média, o que não é classe média, do que é pobre, o que não é pobre, o que é rico, não é rico, o que é qualquer outra classe, ela passa por perguntas muito mais profundas do que essa. A primeira pergunta é: por que 3 classes? Pobres, classe média e rico? Por que não 30? Por que não 300 classes? A segunda pergunta, que não vai deixar de ser importante, é a seguinte: a divisão de uma sociedade em classes é um instrumento, é uma decisão de natureza instrumental. E um instrumento, ele é bom ou ruim para os propósitos aos quais ele se destina. Qual que é a ferramenta certa, o martelo ou o machado? Qual que é a ferramenta melhor, o martelo ou o machado? Qual que é a definição de classe melhor? A definição número 1 ou a definição número 2? Depende do propósito para qual você pretende usar essa ferramenta. Então, essa discussão do que é classe média, do que não é classe média, ela integralmente depende do propósito para o qual se pretende usar a ferramenta. O que é ruim para o debate público, muito ruim para o debate público, é usar definições que extrapolam a cultura política. Porque a definição de classes para o debate público tem que se ajustar à cultura política, ao sistema legal, a tudo que existe num país, né? E não o contrário. Tá? Porque não existe uma definição, abre aspas, científica de classe, e, portanto, a definição é intrinsecamente política, as definições têm que, de alguma maneira, refletir isso, refletir a política que está por trás disso. Senão, você passa a ter uma conversa de pessoas completamente, falando línguas completamente diferentes, o que é muito ruim. Nessa briga do que é classe média, o que não é classe média, eu tenho o lado. E o meu lado é o lado de fora. Eu acho uma perda de tempo a gente ficar brigando demais sobre isso. Acho que é muito mais importante resolver outros problemas de outras dimensões, de outras coisas. Agora, em termos de políticas públicas, que acho que essa é uma das coisas que importa, né? Quando você pensa numa estratificação social, ela é um instrumento, uma ferramenta importante para guiar políticas públicas, né? Para quem eu vou direcionar essas políticas, qual é o tipo de política pública que eu vou adotar, né? Quem vai pagar por ela, quem vai usufruir dela. E desse ponto de vista, como é que a gente pode considerar essa estratificação? A gente precisa de uma classe média, ou a gente precisa de uma classe alta para classe de ricos. Precisa definir isso para definir quem vai fazer. A cultura política Acho que brasileira não. não exige isso. Pois é. Como ela não exige, para que a gente vai fazer isso? Por que a gente vai usar uma ferramenta que não precisa ser usada? Mas qual seria a ferramenta, então? Os níveis de renda, pura e simplesmente? Depende do propósito. Eu não sei É. responder essa pergunta, eu não teria resposta para ela, porque Não, é que eu depende do estou propósito. pensando, por exemplo, de uma política de redistribuição mesmo, né? De Por você exemplo, para fazer o transferir Bolsa renda dos Família mais ricos para os mais funcionar, pobres. a gente não precisa de definição de pobreza. Hum. A gente simplesmente vai dizer o seguinte: a partir dessa linha, as pessoas vão receber. Mas você não precisa da definição intrínseca de pobreza para isso. E a definição de pobreza, na verdade, era muito instrumental. O que a assistência social brasileira, do ponto de vista legal, etc., quer é proteger as pessoas mais pobres. Aí você, operacionalmente, evidentemente, tem que definir um ponto qualquer para fazer isso funcionar no mundo real. Mas E, não quer dizer que essa definição seja a definição de pobres. Na verdade, é o contrário, ela é só uma definição operacional para aquele propósito específico. Tanto é que a gente tem linhas de pobreza diferentes. A gente tem uma linha de pobreza para o benefício de prestação continuada, que é diferente da linha de pobreza do Bolsa Família. Quer dizer, o que você está, de alguma maneira, falando, me corrija se eu estiver errado aqui, é que a gente está esses adjetivos, né, que podem ser substantivos, mas nesse caso aqui acho que a gente está falando num sentido de adjetivação, eles são inúteis para a formulação em termos de políticas públicas, né? Não é que eles não são inúteis, é porque os especialistas, os técnicos, os pesquisadores têm que se submeter à filosofia política e não ao contrário. Hum. Né? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que as linhas têm que ser definidas em função daqueles objetivos que outras pessoas, os políticos, estão querendo definir. Se eles estão querendo definir linhas muito altas, cabe aos pesquisadores refletir isso e definir linhas bastante altas. Se eles estão querendo fazer coisas muito baixas, cabe aos pesquisadores dizer, olha, para fazer uma coisa baixa desse sentido. Os pesquisadores são políticos também, tá? Não vamos tentar fazer uma separação artificial que não existe. Eu só estou querendo separar do ponto de vista do raciocínio as duas coisas. Agora, Mas não vamos... No fundo vamos diminuir um pouco o grau de cientificismo que existe por trás disso, porque isso é muito menos científico do que parece. Por trás de todo debate de desigualdade está a política. agora, você, no livro, em 2 capítulos, você formula a questão nesses termos, né? Você tem um capítulo dedicado aos ricos, um capítulo dedicado aos pobres, e os dois começam, de alguma maneira,
com a pergunta, né? Quem é rico? Ou como eu defino quem é pobre? Por que então que você faz essas perguntas no livro? Eu faço essas perguntas porque eu estou mostrando que ninguém sabe definir exatamente quem é rico, as definições são fracas, e que ninguém também sabe definir muito bem o que é pobre, as definições também são fracas. E é importante a gente saber disso. É importante todo mundo que toma decisões e quem discute isso publicamente saber que por trás disso estão definições que são frágeis e que... Não é que elas são frágeis, tá? Elas são até bem feitas. Estão definições que, na verdade, precisam ser dadas por outros parâmetros. Elas são apenas aquelas definições daquele momento, com aquele conjunto de recursos técnicos específicos. Por exemplo, uma linha de pobreza para monitoramento de pobreza, né? Monitoramento da sociedade, você estabelece uma linha fixa, etc., com certas características. Sua focalização de programas sociais não precisa seguir essa linha. Você não precisa ter uma linha igual para tudo. Mais uma vez, qual que é a ferramenta correta? É o martelo ou é o machado? Se você quer bater um prego, dá para bater o prego com o machado. Se você quer cortar um galho, talvez dê para cortar um galho com um martelo. Mas a pergunta, qual que é a melhor ferramenta para isso? E por que a gente tem que ter uma ferramenta só? As perguntas Agora, são perguntas profundas que a gente tem que sim, sim, pensar sim. quando a gente está discutindo políticas públicas, porque isso muda de fato a vida das pessoas. Eu te interrompi, então vou terminar. Não, não, pode ir. A gente tem que lembrar o seguinte: qual que é a diferença real que existe entre uma pessoa 1 centavo abaixo da linha de pobreza e 1 centavo acima da linha de pobreza? A diferença real na prática é zero, nenhuma. Tá? 2 centavos não significa nada. Mas na prática, em termos concretos, significa estar ou não estar habilitado para receber um benefício de assistência social. Então a gente tem que pensar com calma o que a gente está fazendo quando toma essas discussões de definições e quando desenha política baseada nessas truncagens, nesses cortes tão agressivos. E arbitrários, né, de alguma maneira. Toda definição tem um componente de arbitrariedade, indiscutivelmente. Mas é importante também saber disso o tempo inteiro. Quer Que por dizer, então, trás dessa arbitrariedade, no fundo, está uma decisão política, está uma escolha política, uma filosofia de justiça, no fundo é isso. eu estou pensando nesse sentido, né? Se uma política como aquela pela qual o Suplicy há anos se bate, né, de uma renda básica de cidadania, se ela seria uma política mais adequada do que essas políticas ultrafocalizadas que definem uma linha de corte, quem está abaixo, mesmo que seja por centavos, recebe, quem está acima, mesmo que seja por centavos, está fora. É um pouco por aí que você enxerga o problema também? Ah, você resolve um problema e cria outro. Ah, Uma política universal, ela resolve o problema de você não ter que focalizar por razões óbvias, mas uhum, ela cria outro que ela custa mais caro, né? sim. E politicamente, às vezes o orçamento é perfeitamente capaz de suportar uma política mais cara, mas politicamente, às vezes, isso é inviável. O que a focalização garante, por exemplo, é que ela também atua não só do ponto de vista orçamentário, mas como lubrificante político, né? Tem que lembrar que é uma sociedade bastante conservadora, com ideias muito retrógradas e ingênuas, na verdade, sobre o que é pobreza, o que é desigualdade, e acaba vindo muita coisa ruim disso. A focalização nesse sentido ajuda um pouco a lubrificar esse tipo de coisa. Então resolve um problema e cria outro, né? A solução de universalizar. Dito isso, há situações onde, por exemplo, você poderia universalizar. A assistência, por exemplo, a crianças de 0 a 6 anos, o custo total de universalizar isso, como já tem cálculos aí feitos pelo pessoal do IPEA, o custo de universalizar, por exemplo, o Bolsa Família entre 0 e 6 anos não é tão alto assim. Até porque o Brasil gasta pouco com assistência social. Mesmo com essa expansão, ele ainda não chega em 2% do PIB, que é um nível mais plausível, né? Agora, um outro aspecto que você aponta no livro que me chamou a atenção é o seguinte: você diz que muitas vezes não se trata de ser pobre, mas de estar pobre, né? Pessoas que, num dado momento, digamos, estão numa situação de renda que os coloca um pouco acima de um patamar que muitas vezes é definido como um patamar de pobreza, mas como eles têm uma renda muito instável, né, condições de trabalho, né, uma base de sustentação econômica muito estável, daqui a pouco eles decaem para uma situação propriamente de pobreza. Daqui a pouco voltam para a situação anterior, daqui a pouco voltam para aquela situação propriamente de pobreza. E é por isso que eu, quando pensei na renda básica de cidadania, falei, bem, de repente é uma política, digamos, que homogeneiza essas ondas, né? De cair e subir o tempo inteiro. Porque você cria ali um certo colchão mínimo abaixo do qual ninguém vai.
Porque como é que você lida, né, com essa situação? Sabe? Hoje Ó, você está no cadastro único recebendo Bolsa Família, amanhã você está fora, depois você volta, depois você está fora. eu vou fazer uma analogia disso, que não é 100% correta, mas ajuda a entender. A pessoa não é desempregada, ela está desempregada. Tá? A pessoa não é pobre, ela está pobre. As pessoas ficam entrando e saindo, existe muita mobilidade para dentro e para fora da pobreza ao longo de um período, uma década, por exemplo. Tá? Muita gente vai cair dentro da pobreza ao longo de uma década. Tem pessoas que jamais cairão, que são os não pobres crônicos. Tem pessoas que jamais sairão da pobreza, que é um grupo relativamente pequeno, são os pobres crônicos, mas a maior parte dos pobres vai ficar entrando e saindo da pobreza. A gente não sabe exatamente por que períodos, mas a gente sabe que entra e sai muito. E por isso, o mais importante, que eu acho que é o que eu quero transmitir nesse livro, é a ideia de que as pessoas não são pobres. Pobreza não é um estado necessariamente crônico. A maior parte dos pobres não é pobre, a maior parte dos pobres está pobre e está flutuando. E por que isso acontece é fácil de entender. A maior parte das pessoas que não é pobre é muito parecida com os pobres. Uma linha de pobreza corta uma população de maneira incrivelmente artificial. Ela separa pessoas muito parecidas em classes completamente distintas. Uma recebe assistência, outra não recebe assistência. Ou seja, são grupos completamente distintos no sentido do tratamento da política, embora, do ponto de vista de todos os seus atributos sociais, sejam pessoas, a maior parte delas sejam muito parecidas. A gente tem que começar a entender que talvez o mecanismo de truncagem, que é o que a gente faz, né? Sim e não 100%, não seja o mecanismo ideal. Talvez a gente tenha que incorporar a ideia de transição, a ideia de mobilidade nas políticas. E isso vai passar por uma série de coisas, como, por exemplo, não necessariamente universalizar, como você está falando, pode também, se tiver recursos, etc. Mas se não quiser universalizar, você pode criar uma coisa de transição. Períodos longos de transição, no qual o indivíduo não para de receber o benefício, passa a receber uma fração dele, e assim sucessivamente. Né? Assim como a gente tem desigualdade na população, a gente podia, por exemplo, dar benefícios mais bem distribuídos. Eu não quero ficar entrando no desenho, porque aí é um caso. Evidentemente, cada país tem que desenhar seu sistema de assistência social de maneira detalhada. O que eu quero é voltar para esses aspectos fundamentais da distribuição, no caso de renda, e as implicações que isso pode ter. Tem gente mais capacitada do que eu para desenhar e melhorar isso, com Sim, certeza sim. absoluta. É que eu estou pensando de que maneira esses problemas que você detecta, que você aponta no livro, né, eles servem de guia, né, para a formulação de políticas públicas. Porque, afinal de contas, dependendo da concepção que você tem do que seja o problema na sociedade precisa ser atacado, né, você vai poder formular políticas públicas por caminhos muito distintos, né? Isso. Quando eu escrevi esse livro, eu queria escrever esse livro para pessoas que tomam esse tipo de decisões, para as pessoas que participam da discussão pública no geral, que não necessariamente são especialistas. O debate sobre esse assunto ficou bastante técnico, né? Tem, inclusive, técnica que sequer eu consigo acompanhar muito bem. Então, eu queria um pouco trazer a ideia de que há questões fundamentais que são importantes para serem discutidas, ou pelo menos para se ter em mente quando se faz o desenho de uma política ou se toma uma decisão em relação às políticas existentes. E eu queria fazer isso de uma maneira bastante clara e curta, porque quase que uma maneira de respeitar o tempo das pessoas, porque esse é claro e curta, e mostrar que mesmo que fosse claro e curta, que tem questões muito profundas por trás de todas essas grandes discussões. Se deu certo ou não, aí não sou eu que julgo, quem julga são os leitores. Mas que eu tentei, eu tentei. E vamos olhar um pouco para dentro desses grandes grupos, né? Realmente eu acho que uma coisa muito interessante, já falei disso no começo e vou falar de novo, queria só que você explicasse um pouco melhor como é que esse negócio opera ali. É essa diferença intra-ricos, entre, vamos dizer, os 10% do extrato superior da sociedade, ou às vezes você vai até mais longe, né? Você fala que às vezes é uma diferença no 1%. Pode explicar um pouco do que se trata esse negócio? Acho que se a gente falar de concentração, fica mais fácil de entender. Depois que os dados do imposto de renda começaram a se tornar públicos, isso aconteceu em 2014, eles eram antes, até 1988, depois pararam de ser publicados, voltaram a ser em 2014. Depois que eles voltaram a ser publicados sistematicamente, a gente conseguiu resolver alguns problemas importantes que existiam na subestimação da renda das pessoas mais ricas. Isso tem a ver com a maneira como as nossas pesquisas captam renda. Elas não captam renda muito bem quando as pessoas são mais ricas e também não chegam muito bem na casa das pessoas mais ricas. Enfim, tem uma série de questões por trás disso, não é o caso aqui.
É, com isso, a gente tem uma noção melhor do grau de concentração que a renda existe no topo, que existe no topo da distribuição de renda. E eu vou dar uns números aproximados aí dessa concentração, porque dá para entender o quão diferentes essas pessoas são. O 0,1% da população adulta brasileira, que é um grupo bem pequenininho, ele concentra mais ou menos uns 10, 12%. Vou falar um décimo. Um décimo de toda a renda do Brasil. Isso é mais renda que a metade da população inteira toda. Metade mais pobre toda junta. Tá? Então 0,1% recebe mais renda do que toda a metade junta. Se você for para outras pesquisas, você vai encontrar números diferentes, porque elas computam pior a renda que existe no topo da distribuição. Mas o número está aproximado nisso. Quando você passa para 1%, 1% está controlando mais ou menos um quarto da renda, de toda a renda do país, que é várias vezes o que é metade da população. 5% da população vão concentrar metade da renda do país. Então, olha como é que essa renda é inacreditavelmente concentrada e olha como é que isso sobe rapidamente. De 5 até 1, que são 1%, que são 5 degraizinhos, né? Você passou de 50% para um quarto. De 1 para 0,1, se você quiser dividir em 10, vão ser 10 degrauzinhos, você está subindo mais. O que eu estou querendo dizer aqui é que essa distribuição vai sendo concentrada cada vez mais. E, portanto, é muito difícil fazer qualquer definição, qualquer subdivisão nesse grupo que resulte num grupo relativamente homogêneo. Tá? Os ricos são muito desiguais entre si. Eles são muito heterogêneos. E por isso que sempre todo mundo fala, não, o rico não sou eu, o rico é o cara mais rico do que eu. Ricos são os outros. Isso sempre vai acontecer. E não me surpreende que isso aconteça. E é verdade em alguma medida, né? Em alguma medida está certo, porque sempre tem alguém bem mais rico. Esses grupos são muito homogêneos. É errado, no fundo, no fundo, o correto é dizer, ó, Desculpa, não é que os homogêneos ricos ou são os outros. heterogêneos? Eu falei, são muito heterogêneos, são muito Heterogêneos, desiguais. tá. Desculpe. No fundo, o errado é dizer os ricos são, porque eles são um grupo grande demais. Claro que, do ponto de vista operacional, do ponto de vista de discussão política, etc., a gente vai fazer isso sempre. O que eu estou dizendo é, se você quiser levar no limite essa discussão, é claro que sempre os ricos são seus outros. Porque a desigualdade é muito grande entre si, você está colocando em um grupo só gente que é muito desigual. Bem, acho que o Lema A pergunta é, a gente não vai precisa dizer, eu disso não sou no rico, debate. rico é o cara que está em cima de mim. A gente precisa disso, no fundo é isso. A gente precisa Não, eu dessa sei, eu só divisão de estou classe, pegando assim um mas no exemplo fundo é isso. máximo, né, do que você poderia imaginar. Mas é que a gente vê muito isso em setores que a gente chama muitas vezes de classe média alta, né, no linguajar do dia a dia, né, e que diz, não, eu não sou rico, eu sou classe média, mas tem um padrão de vida que é um padrão ao qual quase, vamos dizer, uma ínfima parcela da população só consegue ter acesso a partir dali, né? 1% que É. seja, como você colocou. Você sabe que esse é tem um problema no mundo um quarto todo? da renda. As pesquisas que são feitas sobre isso mostram que o mundo inteiro as pessoas tendem a se classificar em 3 grandes classes, porque elas foram acostumadas a interpretar isso. Uma classe, os pobres, uma classe média e os ricos. E no mundo inteiro as pessoas se autoclassificam no meio. Os pobres se classificam como classe média baixa, os ricos se classificam como classe média alta. Tem a ver com os estigmas dos dois lados. Os estigmas de ser pobre, né, e o estigma de ser rico, especialmente na sociedade brasileira, isso é considerado, algumas não se preocupam com isso, mas no Brasil isso é considerado negativo, porque os brasileiros têm uma ideia de que a desigualdade é muito grande, nociva e desnecessária. Mas o que a gente tem que pensar é que tudo bem, essa classificação vai existir, as pessoas vão se classificar dessa forma, mas no fundo ela não faz sentido, né? No fundo você está separando grupos incrivelmente heterogêneos. E por que são 3 classes? Por que não são 300? Não é melhor talvez ter 300? No fundo, a gente precisa de classes para quê? Para fazer isso, para discutir isso, tem que ter classe para quê? Né? Então tem coisas que a gente precisa ter, definições de idade escolar, etc. A gente precisa para operacionalizar nossas políticas. Mas a gente precisa dessa definição de classe para alguma coisa? Ou isso é só para conduzir um debate publicamente, etc. Né? E também não pode até ser importante também, não estou negando a importância disso não. Mas o que eu estou dizendo é que deve dar menos valor para isso um pouquinho Sim. do que costuma ser dado. É que como você apontou aqui, enfim, por trás da adesão da política pública, tem a política propriamente dita, né? Na política, né, no jogo político, esse tipo de definição acaba tendo um peso imenso, né? Nem que seja do ponto de vista retórico, né? Correto.
E o debate político deve definir isso antes e cabe a quem constrói linhas refletir esse debate, não ao contrário. É, você- a técnica tem que se submeter à filosofia política e não ao contrário. E deixa eu só te falar uma coisa, por que que as pessoas, no mundo todo também, as pessoas tendem a subestimar o tamanho real da desigualdade de renda? A razão para isso é simples, é porque a desigualdade não pode ser vista a olho nu. Tá? Você tem que comparar muita gente, muito diferente, para poder medir isso. E o que as pessoas conseguem fazer a olho nu é olhar para o lado. E quando elas olham para o lado, elas vivem num mundo bastante homogêneo. Você olha para as pessoas que moram na sua rua, elas são diferentes de você, mas não são suficientemente parecidas. Você olha para as pessoas que vão para o lugar onde você trabalha, que usam o seu meio de transporte, etc. Elas são razoavelmente parecidas. Na sua cidade, as pessoas até são muito diferentes, dependendo das cidades, mas naquele microcosmo onde as pessoas vivem, elas são semelhantes. Então, as pessoas tendem a ver o mundo relativamente semelhante e dizem, então é isso, a desigualdade que eu vejo não é tão desigual assim. E no mundo inteiro, quando você mede, você pede para as pessoas desenharem as pirâmides, as pessoas desenham pirâmides muito parecidas, muito menos desiguais do que as pirâmides reais são. Tá? E talvez por isso que as pessoas digam, rico não sou eu, rico são os outros, porque elas veem o mundo ao redor delas e falam assim, eu sou uma pessoa normal, comum, porque todo mundo na minha rua é parecido comigo, e pessoas muito diferentes é que são de outra categoria, de outra classe. Agora, uma outra coisa que eu acho que é interessante entender aqui, né? Você coloca também no trabalho que uma das coisas que constantemente é apontada como a solução para resolver esse problema, quer dizer, não sei se esse problema, até porque você também distingue essas duas coisas às quais eu vou me referir. Um dos problemas, uma das melhores soluções para resolver o problema da pobreza seria investir em educação. Mas você também aponta que isso é uma coisa que vai ter que se contar as mudanças que provém daí, não em anos, mas em décadas. Né? Quais são os limites, portanto, da educação como um instrumento para a redução não só da desigualdade, mas da pobreza, dos dois pontos? A primeira coisa é que toda política tem um horizonte temporal. E por alguma razão o tempo foi eliminado da discussão de políticas públicas, ele tem que ser o núcleo central da discussão. Quanto tempo vai demorar para implementar e quanto tempo vai demorar para a gente obter os resultados disso? Qualquer política educacional tem um horizonte temporal muito longo. Quanto demora para fazer uma reforma educacional? 2 décadas? Uma década? Muito rápida? Uma década? Quanto demora para educar um conjunto de crianças razoavelmente bem? Outra década? Né? No sistema educacional, mesmo que ele seja perfeito. E quanto tempo demora para repor a sua força de trabalho? Porque você não vai educar os adultos que já estão lá no mercado de trabalho. Quanto tempo você vai demorar para repor tudo isso? Um adulto passa 45 anos no mercado de trabalho, pelo menos. O horizonte temporal de todas as políticas tem que ser levado em conta. O horizonte temporal das políticas educacionais, obviamente, como com impacto na distribuição salarial, ela é muito grande, muito longo também. E isso tem que ser levado em conta o tempo inteiro. Mas existe uma outra questão, portanto, e a conclusão por isso é, se isso funcionar, isso vai levar muito tempo para funcionar. A gente vai ter que fazer, o que a gente vai fazer de hoje até daqui a, digamos, meio século ou daqui a 3 décadas? A gente vai ficar sentado esperando? Tem que fazer alguma outra coisa de hoje até lá acontecer. Essa alguma outra coisa são decisões que tratam de um horizonte temporal mais curto. Tá? Então, no fundo, mesmo que você queira fazer isso, vai ter que ter políticas sendo conduzidas em paralelo durante décadas até que seus resultados possam ser obtidos. Se é que eles vão ser obtidos. O que está por trás disso, na minha preocupação com isso, é uma outra discussão, que é a discussão sobre as panaceias. Que a educação é uma panaceia, vai resolver os problemas de desenvolvimento do país, etc. Ou que a tributação é uma panaceia, vai resolver os problemas de desigualdade no país. Eu acho que é nocivo para o debate político a ideia de panaceias. Não vai resolver um problema da magnitude da desigualdade brasileira, com tantas dimensões, com tantos grupos afetados de maneira diferente, com as soluções mágicas aí, que são boas e custam barato, etc. Isso não vai acontecer. Tá? Vai exigir um esforço imenso. É possível que envolva muito tempo, vai custar muito caro, porque no fundo vai ter que enfrentar um conflito distributivo sem precedentes. Enfrentar um conflito distributivo vai ter reação política, vai ter tudo isso. Então, não vamos ser ingênuos em relação à magnitude de esforço que tem que ser. Se é para levar a sério
fazer um Brasil menos desigual. É importante ter em conta que isso vai dar muito trabalho, vai custar muito dinheiro e provavelmente vai levar muito tempo. Marcelo, um outro ponto que sempre aparece em qualquer discussão sobre desigualdade, você também aborda isso no livro, né, numa das sessões, é a questão racial. Né? Você fala, por exemplo, dos negros entre os ricos, mas você também fala, num outro momento, da questão dos negros, por exemplo, na população carcerária, né, que é um contingente populacional muitas vezes desconsiderado quando a gente faz os levantamentos da população para poder aferir desigualdade. De que modo a raça, especificamente, entra nesse cômputo, nesse cálculo da desigualdade que nós temos no Brasil? Sobre isso eu queria dizer uma coisa. Como que a raça entra no debate político? Mais especificamente, como as desigualdades raciais estão entrando no debate político? A gente vai dizer que isso é política identitária, que isso é uma discussão... Isso é um grande erro, tá? Isso é uma falta de compreensão do que são os determinantes da desigualdade no Brasil. Na verdade, raça é um determinante da posição de classe dos indivíduos. Muito importante. Quem acha que isso é só uma discussão de identidades, etc., não está entendendo nada do que está acontecendo. Na verdade, o efeito que raça tem, se você zerasse a discriminação racial no Brasil, eu não sei exatamente de cabeça o valor, mas o efeito que raça teria é mais do que o efeito que teria o ensino primário. Tá? Provavelmente é o mesmo efeito da ensino secundário para toda a sua população. O Brasil não consegue fazer isso ainda, mas é o equivalente a dar ensino secundário para toda a população. Posso estar errado nos números, é perto disso, pode não ser exatamente esse valor. Então não vamos subestimar a importância que raça tem na composição de uma sociedade como a sociedade brasileira. E eu estendo isso para a discussão também no debate de discussão de gênero. Essa questão de política identitária, aborto é uma questão de disputa cultural, etc. É completamente errado isso. Aborto é um dos pilares das decisões de entrada, não é aborto. Ter filhos é um dos pilares que afetam as decisões. Meu Deus do céu, como faz essa frase? Ter filhos afeta diretamente as decisões de entrada no mercado de trabalho das mulheres, de permanência no mercado de trabalho das mulheres e saída. 2/3 das gravidezes no Brasil não são intencionais. Significa que as mulheres estão perdendo, 2/3 das mulheres têm alguma perda de controle sobre o momento que elas querem ter filhos. Aborto, no fundo, também é um determinante importante da desigualdade de classe, particularmente da desigualdade de gênero. Não é uma questão de disputa cultural, nem nada disso. É uma questão muito mais mundanas, concretas e materiais do que levar para esse lado do debate. Quem não está conseguindo ver isso, não está querendo prestar atenção no que acontece de verdade no mundo. Não, eu te perguntei até porque tem um elemento que me motivou em especial, né? Hoje saiu uma reportagem, não lembro agora se foi no Globo ou na Folha, sobre o primeiro general negro de 3 estrelas, né? O primeiro que chega a esse posto. Pelo que também fala a matéria, parece que é o único negro entre todos os generais que existem no Brasil. Ou seja, você está colocando, né? Ser negro determina a sua classe, né? E ser negro, pelo jeito, determina também a sua possibilidade de mobilidade social, né? Completamente. Ser negro determina o valor que a sua educação tem no mercado de trabalho. A mesma educação. Entre você ser branco, você ser negro, quanto vamos desvaloriza a pagar? educação automaticamente porque você é negro. A mesma qualificação, trabalhador idêntico em todos os sentidos, é desqualificado porque você é negro. Tem diferenças gigantescas. E isso vai acontecer em tudo. Tá? E é sistemático, até na criação de expectativas em relação ao futuro, quem você pode ser, etc., que é algo importante dependendo da coisa. Até na criação disso. Né? Então, tá em tudo. Não estou dizendo que é um problema fácil de ser resolvido, mas é um problema que tem que ser enfrentado. Não é um problema que você vai fingir que ele não existe, como sistematicamente tem se feito, até relativamente recente, fingir que o problema não existia. Agora, é um problema que aí, me desculpa, a pergunta é meio inevitável, né? Você resolve o problema racial resolvendo o problema de classe ou você resolve o problema de classe resolvendo o problema racial? Tem que separar? Não sei, estou perguntando. Eu não sei se as duas coisas são separadas, porque... Não, você está resolvendo... Depende do que você quer resolver, né? Seu problema racial vai muito além das desigualdades de classes específicas, vai para outras dimensões também.
E o problema de classe envolve grupos que são negros, porque tem sobreposição, né? Tem grupos que se misturam, tem sobreposição. Então as duas coisas vão caminhar mais ou menos na mesma direção. De novo, não vai ter solução trivial, nem simples, e nem sei se é tão bom, tão fácil separar as duas coisas assim. E políticas como o salário mínimo, por exemplo? Só atinge quem está empregado, e geralmente quem está no mercado formal, né? Não é bem assim. Não? Não, não. Elas atingem também parte da população que não está, porque o salário mínimo é um sinal, ele é uma referência no mercado de trabalho, Inclusive no inclusive para informal. os trabalhadores que não estão informais. Vou dar um exemplo, não é só isso, mas eu vou dar um exemplo. Quando um empregador contrata um trabalhador sem carteira, o que esse empregador não quer, ele não é que ele não queira pagar o salário mínimo, porque ele não quer pagar a contribuição previdenciária. Hum. Tá? Por isso ele contrata sem carteira. Se você aumenta o salário mínimo, ele também aumenta a remuneração do salário mínimo, o que ele não vai fazer é pagar a contribuição previdenciária. Não é só isso, não, é mais sofisticado do que isso, mas isso acho que já dá para entender porque que ele também alcança mais gente. E o salário mínimo, ele se converte quase que instantaneamente em duas coisas. Ele se converte primeiro em tributos, porque as pessoas recebem o salário mínimo e gastam tudo, e, portanto, elas gastam 20%, sei lá, vai virar ICMS automaticamente. E dependendo do que for, parte vai ser recolhida como tributo previdenciário e outras formas de tributação. Segundo, eles viram consumo de coisas que as pessoas mais pobres consomem. Comida, transporte, residência. Isso também tem uma certa propagação na economia que a gente não sabe exatamente qual que é, mas que deve ser razoavelmente positiva, pelo menos para esses grupos. O quanto você deve apostar no salário mínimo daqui para frente, eu não sei. Mas o salário mínimo foi um dos principais determinantes da queda da desigualdade da pobreza. Perdão, a queda da pobreza no Brasil na década de 2000. Foi incrivelmente importante. Começou com o Fernando Henrique, aumentando sistematicamente Lula, e depois Dilma também aumentou um pouquinho. Tudo isso teve impacto, os estudos que a gente tem todos mostram que teve impacto sobre a queda da pobreza. E em alguns outros países, é provável que no Brasil também, isso teve impacto na diminuição das desigualdades salariais entre negros e brancos. Porque os negros estão mais na base da distribuição, o salário mínimo tende a beneficiar eles um pouquinho mais. Embora provavelmente tenha sido muito pouco. Tá? Eu não fiz as contas, então não sei dizer, não conheço quem tenha feito. E esse congelamento mais recente durante o governo Temer, governo Bolsonaro, do valor do mínimo, isso piorou a situação em termos de desigualdade e pobreza? Eu não conheço quem mediu isso exatamente. Mais recentemente, né? Mais recentemente, eu não saberia dizer. E previdência social, né? Porque muitas vezes se fala também que em alguns lugares do país, municípios pequenos, muitas vezes a previdência social, o pagamento, né, previdenciário, ele é uma das únicas, se não a principal, pelo menos a principal fonte de renda, né, que você tem ali. E ele elas são indexadas ao salário mínimo, né? Isso, Como é que isso impacta a desigualdade e pobreza? O impacto que eu falei sobre pobreza, etc., ele inclui as contas com elevação dos pisos previdenciários, que é o salário mínimo. Né? Tem uma preocupação que é quando você tem um aumento do salário mínimo, isso tem impacto na Previdência. Aumenta a conta de Previdência e aumenta, potencialmente, vai gerar dívida para cobrir esse aumento. É um relato baixo. Esse aumento do Lula recente aí, gerou um aumento de 5 bi, que eu não estou dizendo que 5 bi é pouco dinheiro, mas é relativamente baixo comparado levando em conta a quantidade de pessoas aí que foi diretamente beneficiada por esse aumento. A grande vantagem das políticas de salário mínimo é que elas são reversíveis rapidamente. Porque se você fizer aumento, se uma política fizer aumentos de valor relativamente baixo, e porém fizer esse aumento de forma regular, ela pode controlar os efeitos do salário mínimo. Se o efeito do salário mínimo esse aumento começar a se mostrar muito pernicioso, muito negativo para o funcionamento da economia como um todo, basta não aumentar e deixar a inflação reduzir automaticamente. A inflação é um mecanismo automático de redução do salário mínimo. Se errar para cima, é só não aumentar, frear, que a inflação vai se encarregar de corrigir. Mas dito isso, no geral, é uma política que funciona bem. Não tem nenhum sinal que o Brasil já chegou nos seus limites, no qual o salário mínimo vai começar a ser ruim para a economia. Tá? Não tem nenhum sinal de que isso está acontecendo. O dia que tiver, dado que os aumentos são pequenos, o dia que tiver, só parar de aumentar, deixar a inflação voltar, né? Aliás, pensando num assunto mais ou menos parecido com esse, né? Você falou, o aumento do salário mínimo não prejudicou a economia. Uma outra coisa que você discute é uma tributação maior dos ricos não geraria evasão de recursos, né? Não faria com que houvesse fuga de capitais,
Que é um ponto muitas vezes levantado, por exemplo, quando alguém fala em taxação de grandes fortunas ou em aumento das alíquotas do imposto de renda para os setores de renda mais alta. Por que que não impactaria? Isso não acontece normalmente, essa fuga de capitais? Todo imposto necessariamente tem um impacto negativo na economia. Todo imposto afeta a economia de maneira negativa. O efeito imediato, né? Depois, dependendo do que você usar esse imposto, pode ser positivo. Mas todo o impacto inicial do imposto sempre é negativo. Pergunta não é se vai ter impacto negativo ou não, a pergunta é quanto vai ter de impacto negativo. Então, eu não estou dizendo que não vai ter fuga de capitais. Eu acho que se você fizer, por exemplo, uma tributação de patrimônio, deve haver alguma fuga de capitais do país. A pergunta não é essa. A pergunta certa é: essa fuga de capitais vai ser grande o suficiente para ser considerado um problema? Tem várias coisas que causam, no fundo, qualquer aumento de imposto, qualquer coisa, qualquer tributação, tirar subsídio de empresas que estão, né? Não tem, o Brasil subsidia um monte de grupos aí que não, proteção de mercado, etc. Tirar subsídio, tirar as proteções de mercado, vai causar a fuga de capital. A pergunta é: vai ser uma fuga de capital tão grande assim? A mesma pergunta tem que ser feita com tributos. Eu Quer acho que dizer, se quando você colocou ganha, uma quando você resposta. perde, né? Claro, não é só quando se ganha e se perde. Se você tirar, por exemplo, as proteções de indústria no Brasil, o Brasil vai perder espaço, vai perder capitais. Capitais estão aqui porque estão usando esses recursos, um grau de proteção razoável. E assim sucessivamente. Se tirar subsídios de empresas, também vai ter alguma fuga de capital. A pergunta é: essa fuga de capital vai ser tão grande assim? Tão preocupante? A mesma pergunta a gente tem que fazer para tributações, em geral, de imposto de renda ou sobre patrimônio. Será que essa fuga de capital vai ser tão grande assim? E não tem nenhum sinal de que ela vai ser imensa. Hum. Tá? Então a gente tem que pensar isso de maneira mais. Você tem que ter conta primeiro. Eu não estou dizendo que não vai ter e que vai ter. O sinal é de que não vai ter tão grande assim, mas está na hora de fazer conta. Agora, é importante fazer isso porque é claro que o Brasil tem que mexer no seu sistema tributário. Ele tem que carregar. Hoje o Brasil tributa muito a produção e o consumo e tributa pouco a renda e o patrimônio. O ideal seria que ele tributasse menos a produção e o consumo, que é bom para a economia, e tributasse mais o capital e a renda, capital e renda, a riqueza e a renda, porque isso tende a ter menos efeitos negativos na economia no mundo todo. Funciona assim. Então, seria bom para a gente começar a migrar ou inverter um pouquinho a pirâmide tributária, se é que é possível inverter completamente, talvez não seja ter massivamente imposto de renda e imposto sobre patrimônio. A segunda coisa é: o Brasil já tributa patrimônio. As pessoas dizem: não vai criar uma tributação de patrimônio. O Brasil já tributa patrimônio. IPTU é um tributo sobre patrimônio. E todo PVA, mundo que né? eu conheço, PVA é outro. IPTU é um, PVA é outro. Tem vários. O Brasil tem vários. TR, tem vários. A pergunta é: a gente já tributa mais ou menos metade de todo o patrimônio do Brasil, que são bens imóveis. O que a gente vai fazer com a outra metade, que é a grande pergunta? E se esse tributo pode ser usado, por exemplo, como um mecanismo integrado ao imposto de renda, e, portanto, porque o que é patrimônio? Patrimônio é renda acumulada. Então, se você precisa tributar, você pode tributar aquele fluxo, você pode tributar o estoque. Tanto faz, é a mesma coisa que você está tributando, só que um é um movimento, o outro está acumulado. Então, o Brasil talvez queira usar a tributação de patrimônio como um mecanismo para criar impostos mínimos, porque tem uma série de mecanismos para fugir da tributação. Quando você tributa patrimônio, você fecha mais uma janela. É sempre uma corrida de gato e rato. Nunca fecha todas, mas você vai fechando o máximo que der para fechar, para tornar a tributação mais justa possível. O que eu acho importante nessa discussão toda é parar de responder automaticamente que isso vai gerar fuga de capitais e começar a fazer conta para saber se essas fugas de capitais vão ser grandes o suficiente para criar um problema para o país. Quer dizer, quando você fala em tributar patrimônio que não são só bens imóveis, eu estou pensando aqui o seguinte: bem, então, se eu tenho dinheiro no banco, transformo esse dinheiro num imóvel, eu vou ter a tributação do IPTU. Agora, se eu tenho Isso. esse dinheiro parado no banco, parado rendendo juros, evidentemente, eu não vou ter tributação nenhuma. O que você está dizendo é que faria sentido um tributo sobre esse outro, Claro. essa outra riqueza, né? O Não tem por dinheiro que não depositado no pensar. banco poderia ser tributado como um imóvel seria, né? Assim como faz sentido um tributo sobre a renda, né? Que Que é no o passado não fluxo, né? fez. Quando começou a tributar a renda, todo mundo dizia: isso é uma maluquice, isso não vai servir para nada. Eu vi os debates no Brasil no final do século retrasado, e tudo isso não vai dar certo, não vai funcionar nunca. As pessoas vão criar problemas, as pessoas vão mentir.
Toda essa discussão teve, tá aí, imposto de renda funcionando, fez 100 anos ano passado, retrasado, 2022. Tá? E funciona, tem coisa para melhorar, mas funciona bem. Então a gente não tem que ficar... Em desenho de políticas, a gente tem que ficar se ajustando o tempo inteiro, a sociedade tem que ficar mudando o tempo. A sociedade muda continuamente, as políticas têm que mudar para acompanhar a sociedade. Todas elas, em todas as direções. Uma delas é que talvez esteja na hora de tributar patrimônio. A gente tem mecanismos muito melhores para fazer isso. E talvez a gente consiga, no fundo, você quer arrecadar recursos de maneira melhor. Consiga arrecadar recursos de maneira melhor, de maneira que essa arrecadação de patrimônio talvez possa ser usada para aliviar um pouco a tributação sobre o consumo e sobre a produção. Né? Vamos ver, o tributo sobre grandes fortunas seria um exemplo disso. Não precisa ser sobre grandes fortunas, só precisa ser todas as fortunas. Você pode tributar todo o patrimônio, igual você tributa toda a renda, a partir de certo nível, claro. Não, é que aí você fala também em atacar as rendas muito elevadas, né? Ou os patrimônios muito elevados, no caso. Não é uma questão de atacar, você tributa porque você precisa arrecadar e arrecada. Sim, atacar eu quero dizer, focar aí, né? Por exemplo, para diminuir dívida. Você tributa para resolver problemas para equilibrar fiscalmente o país. Já que você não vai conseguir, é um pouco ingênuo achar que a gente vai conseguir cortar agressivamente gastos públicos ao ponto de zerar a dívida brasileira sem fazer algum aumento de arrecadação. Algum aumento vai ter que acontecer. Tá? Então, certamente é uma combinação das duas coisas. Já que vai ter algum aumento de arrecadação, talvez seja a hora de pensar nisso. E não vamos subestimar também o seguinte. O mundo vai entrar numa série de crises daqui para frente. Tá? A gente vai ter crises climáticas, por exemplo, elas vão vir na forma climática pura e simples, enchente, etc. Mas vai vir na forma de epidemias, problemas ambientais e possivelmente na forma de guerras, já que isso vai alterar um monte de coisa. Né? Para isso tudo, para responder isso tudo, a resposta vai ter que ser societal, não é uma resposta individual. A resposta societal vai precisar de dinheiro arrecadado. E dinheiro arrecadado significa tributos. Então, vamos logo começar a preparar, a desenhar isso direito, porque vai precisar. Muito bem. Marcelo, muito obrigado pela conversa. Oi? É má notícia, mas vai ter que... Não, tudo bem. A gente aqui é arauto do apocalipse. Não há problema nenhum quanto a isso. O problema é o apocalipse, não é anunciá-lo. Marcelo, obrigado pela conversa. Eu quero te devolver a palavra agora para você poder, enfim, se houver um ponto que eu, porventura, não te perguntei, que você acha importante ainda tratar, que você possa fazer, e para você fazer também a sua amarração final. Por favor. Eu quero agradecer. Na verdade, não tem nada que eu não falei. Eu acho que eu falei foi demais. Eu quero agradecer. Foi ótimo. Eu senti conversando com vocês. Me deixou muito feliz. Muito obrigado. Só posso agradecer. Tá ótimo, então. Obrigado, Marcelo. Bem, então, após aqui agradecer ao Marcelo, eu quero, como faço aqui sempre no encerramento, agradecer a todos e a todas que têm seguido o Fora da Política Não Há Salvação, seja no canal do YouTube, seja no podcast, que, lembrando sempre, está em mais de 20 plataformas de áudio e no Spotify, o podcast pode ser acompanhado também de vídeo. E quero também agradecer a todos e a todas que têm apoiado aqui o projeto do canal por um dos meios disponíveis para isso. Né? Pode ser o botãozinho do Valeu Demais, que fica lá no YouTube, que permite uma contribuição pontual. Pode ser se tornando membro do canal, e aí se tornando membro do canal você pode contribuir continuadamente e tem acesso aos vídeos mais cedo, quando eles já vão para a plataforma. Quero também sugerir, para quem assim preferir, que faça uma assinatura simbólica do canal no site de financiamento coletivo benfeitoria.com, e aí o endereço é benfeitoria.com/apoio Fora da Política Não Há Salvação. E, finalmente, existe ainda a possibilidade do Pix, e a chave Pix do canal é contato@foradapolítica-não-há-salvação.info. E, claro, é também o e-mail de contato, para quem quiser escrever, contato@foradapolítica-não-há-salvação.info. Bem, então, dito isso, eu reforço aqui, reitero meu agradecimento ao Marcelo por esse ótimo papo e me despeço de todo mundo. Até a próxima.
Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.